Olá, começamos agora mais um Espaço News Litoral Norte. E no programa de hoje vamos gravar aqui na loja Versalhes. Vamos falar sobre direito sucessório e empresarial. Também vamos ter um papo sobre marketing humanizado. E ainda vamos falar do Habitat, essa casa noturna que existe aqui na Praia Brava. Fique com a gente! Olá! E agora a gente vai conversar com a Elisângela Kaminski, que é advogada e especialista em direito sucessório e empresarial. Tudo bom, Elisângela? Olá, Lu, tudo bem? Prazer estar aqui conversando com vocês. Então hoje vamos conversar sobre os contratos parassociais, né? Esses acordos. Fala um pouquinho o que são esses contratos, quais são as vantagens para o empresário que abre uma empresa se ater nesse sentido, né? Os pactos parassociais é uma ferramenta muito importante para garantir, né, os direitos dos sócios, dos investidores, dos negócios, uma vez que, vamos falar um pouquinho da nossa realidade aqui no Brasil. Quando alguns empresários, né, fala da geral das empresas, assim, normalmente o comum é os empresários buscarem um contador para definir o regime tributário, para definir várias questões dos aspectos fiscais, né, com projeções de faturamento, enfim, acabam se definindo essas coisas e não se atentam aos detalhes da gestão do negócio, que são possíveis de serem colocados num contrato parassocial. Por que parassocial? Porque o documento oficial da criação da empresa é o contrato social. Nele, normalmente, se colocam os requisitos básicos para a criação, para levar até a junta comercial, registrar e criar a empresa. Só que no dia a dia da empresa, acabam tendo situações que não estão previstas lá na questão de administração e de gestão, e muitas vezes os sócios acabam tendo que, no dia a dia, decidir a esse respeito. E aí, que no decorrer das atividades, isso pode causar algum tipo de conflito, de atrito, porque assim como qualquer relacionamento, as empresas estão passíveis também, né? Sim. Inclusive, no direito a gente usa o termo que é de origem do direito romano, né? Que é affectus societatis, que é a intenção de fazer um negócio, né? Então, quando há a quebra da affectus societatis, significa que já não há como fazer a gestão. E normalmente a gente vê na prática, né, questões que poderiam ser resolvidas preventivamente dentro de um acordo parassocial para estabelecer regras, né, de participação, de sucessão, de venda, e isso não é realizado, porque os empresários normalmente estão preocupados no projeto, enquanto no faturamento, no cliente, no ponto comercial e várias outras questões, e não nesse aspecto que é tão relevante, né? Que às vezes lá no meio da gestão, do andamento do negócio que tu vai perceber. E acontecendo assim no caso, eles não fizeram esse pacto, né, antes, pactos parassocial, e digamos assim, lá no meio da gestão, eu consigo fazer isso? Ele pode ser feito a qualquer momento. É importante, assim, a gente sempre fala que enquanto há condições de conversa, de negociação e de gestão, né, é possível fazer, e é uma forma de prever, né, algumas situações que não precisa ter né, a gente diz que não precisa ter uma grande experiência para saber que algumas coisas podem acontecer. Hoje, cada vez mais, a gente vê jovens entrando no mercado de trabalho, no mercado dos negócios, enfim, com startups, com negócios, né, com investimentos. Então, vamos imaginar uma empresa, uma criação de uma empresa com 2 jovens empresários, né, solteiros, vamos fazer esse negócio, investir, tenho tanto, vamos criar a empresa, né? Tá, mas quem vai trabalhar lá na empresa no dia a dia, né? E talvez isso também tem que ser decidido, quem que vai ser o administrador, quem que toma as decisões, quem é que vai estar no dia a dia. Então, isso tem que estar estabelecido lá. Mas o meu ponto nesse sentido bom, os 2 estão lá, jovens, né? Não tem nenhum relacionamento afetivo, daqui a pouco um deles conhece alguém, né? E casa. E casa com regime de comunhão parcial, por exemplo, né? E a empresa vai de vento em polpa, e precisam fazer novos investimentos, e esse relacionamento que estava também muito bom, daqui a pouco acontece algo onde a esposa, daí nesse caso, já não concorda em assinar determinados documentos, e isso acaba complicando a gestão do negócio. Então, assim, eu diria que o objetivo do pacto parassocial realmente é ele proteger a empresa, os negócios,
em detrimento dos relacionamentos. Manter, da vida particular ver a perenidade da empresa, dos negócios, independente dos relacionamentos. Porque assim, mas daí eu só vou poder casar com regime de separação total? Bom, é uma possibilidade que tem de se estabelecer. Isso se os dois concordarem, tudo bem. Né? Digamos, então, o ideal também é já colocar isso no contrato, o tipo de regime, porque de repente um dos sócios casa com o regime de comunhão total de bens. Isso, e de repente no contrato diz o contrário, daí tem que ser feita uma reavaliação, é isso? É que assim, normalmente, né, quando existem as regras, elas já são estabelecidas de comum acordo. Né? Caso alguém não cumpra, né? Eu não quero, a minha esposa, a minha namorada, a minha noiva não aceita esse regime. Porque daí o que pode ser previsto também? Como eu trabalho na área de direito de família, a gente pode estar pensando naquele casal, daí é uma questão que foge um pouquinho da empresa, mas dá para pensar num contrato, né, de união estável, num pacto nupcial, onde estabeleçam algumas regras, porque isso é possível. O direito cada vez mais está caminhando para a autonomia do direito privado, né? Onde as pessoas podem fazer as suas podem convencionar sobre aquilo que quiserem, desde que respeitados, né, a questão da legalidade, das cláusulas, enfim. Mas pode se estabelecer lá um pacto nupcial daquele casal que preserve os bens, né, daquele jovem empresário ou daquele empresário. Então, isso é possível também. E aí, assim, bom, eu vou casar, mas daí todos os lucros que eu vou ter na empresa não vão... A minha companheira ou a minha mulher, a minha esposa não vai ter direito. Então, o casal pode combinar, daqui a pouco, já colocar os bens no nome daquela esposa, né? Eles têm que ter um acordo entre eles. Entre eles fora da empresa. O ideal é que a empresa não seja prejudicada, os negócios, que muitas vezes a gente vê empresas que acabam tendo muitas dificuldades, né? Inclusive de mercado, porque muitas vezes tem que fazer um negócio, precisam da assinatura, da outorga da esposa, do sócio, e isso causa alguns prejuízos para o negócio. Então, o que se pretende com o contrato é justamente evitar isso. E quais são os requisitos básicos para esse contrato ele ter uma legalidade, assim, perante aos terceiros, assim? O que é necessário? O ideal é que ele não vá contra o contrato maior, que é o contrato social, né, da empresa. Então, ele tem que respeitar aquelas regras estabelecidas inicialmente na Constituição da empresa. E após isso, os requisitos normais de qualquer contrato, né, que a gente faz. O objeto tem que ser lícito, né, determinável ou determinado. Então, tem que ter todos aqueles requisitos legais de qualquer contrato, mas não pode estar contrariando o contrato maior, né? O contrato parasocial, os acordos parasociais, eles têm origem na sociedade anônima, né? Tanto é que que é importante para esses acordos terem validade perante terceiros, é que esteja lá no contrato social previsto a aplicação supletiva da lei das sociedades anônimas para esse contrato ter validade, para depois puder, inclusive, ser executado judicialmente, né, em caso de descumprimento. Obrigada, Elisângela. E agora a gente vai para um comercial e volta em seguida. Fique com a gente.